Abra sua Bíblia na carta de Paulo à igreja da Galáxia, os Gálatas, capítulo 3, versículo 10 ao versos 13, diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Diga, no livro da lei. Diga, a lei tem livro, a lei tem um livro, está tudo anotadinho lá, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O tema de hoje é: ele se fez maldição em nosso lugar. Diga assim: ele se fez maldição em meu lugar. Diga: ele ocupou o meu lugar. Ele ocupou o meu lugar. Explicando que Cristo assumiu a punição e a condenação da lei no lugar dos pecadores. Cristo assumiu a punição e a condenação em meu lugar. Diga: ele assumiu o meu lugar, tornando-se uma maldição para redimir a humanidade. Não por merecimento. Deus não enviou Jesus porque nós merecíamos que alguém ficasse no nosso lugar, porque a gente é muito bonzinho. Não. Não por merecimento, mas por amor, permitindo que os cristãos recebam a bênção de Abraão, que é o Espírito Santo prometido pela fé. Então, a base bíblica desse estudo, nós estamos usando a carta de Paulo aos Gálatas. Depois você lê, irmão. É muito. Quem já leu a carta de Paulo toda? Então, assim, quem já leu toda a carta de Paulo dos Gálatas? Irmão, você tem que ler a Bíblia. Você fica fazendo o que em casa, irmão? Por favor, me diga aí. Costurando? Não, né? Tem que ler Bíblia. O crente tem que ler Bíblia. Se você quer ser escravo, porque você não tem um pastor que quer escravizar, é muito fácil manobrar vocês que não lê Bíblia. Então tem que ler Bíblia, tem que ler a Bíblia, pelo menos um pouquinho todo dia. Você não come arroz, feijão, batata frita, bife, ovo, todo dia, bebe água, vai ao banheiro, dorme, acorda. Então você também tem que ler Bíblia todo dia. Diz amém. Isso, irmão, estou te fazendo você se tornar um homem espiritual, uma mulher espiritual. Sem a palavra, vocês vão ficar sempre dando cabeçada aí com a carne aí e sofrendo com a carne de vocês. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentis por Jesus
Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Lá o profeta Isaías, 53, do 4 ao 12, por favor. Isaías 53, do 4 ao 12, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isto ainda não tinha acontecido. Se passaram 720 anos, ninguém tem uma data prevista, tá? Sim, exata. São predições com base em estudo de um, estudo de outro, mas não tem aquilo que foi 720 anos cravado. Pode ser 700 ou 800. Então, não importa. O tempo, o que importa é que isto aqui era uma profecia. Diga assim, era uma profecia. Mas não é uma profecia não, pastor? Diga, não, era. Por que era? Porque já se cumpriu. Então, era uma profecia. Diga, era uma profecia. Não é mais uma profecia, porque já se cumpriu. Tudo que você lê na palavra dos profetas que ainda não se cumpriram, você pode dizer que se já se cumpriu, você pode dizer, era uma profecia. Jeremias disse assim, eles vão dizer coisas, eles vão encher o coração de vocês, de vãs esperança, tal. Isto era uma profecia, porque isto já está se cumprindo, já se cumpre desde o apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, até os dias de hoje, e isto já está se cumprindo. Então, quando ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito e ferido de Deus. Então, quem feriu Jesus, não foi eu, não foi o meu pecado que feriu, foi Deus, ferido de Deus e oprimido. O que Deus fez com Jesus? Você sabe que Jesus foi oprimido, irmão. Você lembra quando ele veio com os apóstolos, chegou até um lugar e falou, fique aqui e ora comigo, vamos, porque a alma, diz que a alma dele estava em bagaço, ele estava oprimido, diz que ele foi oprimido, ele foi humilhado, então ali ele estava exausto, então diz que ele foi ferido, ele foi oprimido. Sabe por que ele fez isso? Por causa de você, por causa de mim, por causa de nós. É porque nós merecíamos? Não, porque Deus me ama. Diga, Deus me ama. Deus prova seu amor para conosco, no quadro que nós ainda somos pecadores, e Cristo morreu por nós. Passa, irmão. Mas ele foi transpassado, já foi, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que era para cair sobre nós, caiu quem? Esse castigo aqui é a maldição da lei. Não é que a lei, porque muita gente pensa assim, o pastor está aí dizendo que a lei é maldição. Eu não estou dizendo que a lei é maldição, eu estou dizendo o não cumprimento da lei torna a pessoa amaldiçoada. A lei é boa, a lei é perfeita. Nós que somos fracassados, então Deus deu a lei para a gente, sabendo Ele que nós não teríamos capacidade, digo nós, digo ser humano, que na realidade Deus deu a lei para quem? Para os judeus. O povo que foi marcado com a lei foi quem? Os judeus. Você vê que nós lemos, foi em Gálatas, que nós lemos, foi Gálatas 4, que nós lemos 4, 20, 24. Então a Bíblia, não precisa ir lá não, eu só fiz um comentário, precisa não, deixa lá
Deixa lá em Isaías. Vai lá em Isaías 53. Isso, 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, isto tudo era o descumprimento da lei que nos tornava malditos. O que Cristo fez? O homem não pode. Deus olhou e falou: só tem carne lá embaixo. Não tem espírito lá embaixo, só tem carne. E carne não consegue cumprir a lei. Carne gosta de obedecer, irmão. Vai ser, irmão, fica em pé. A irmã não fica. Tem perna, né? Irmão fica sentado, a irmã fica em pé. Irmão, vamos bater palma, aí não bate. Aí quando não é para bater palma, bate. Então, o homem não gosta de obedecer. O homem não gosta de obedecer. Então, Deus olhou, não viu um monte de carne que não ia obedecer, não ia seguir nada. O que ele fez? Designou um santo, um justo, um puro. Aí diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre... Então, a maldição era o castigo sobre nós. Caiu sobre quem? Caiu sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele levou, ele tomou, ele carregou. E pelas suas feridas, pisaduras, feridas, pelas suas feridas, suas pisaduras, fomos sarados. Diga, eu estou sarado dos meus pecados. Porque enfermidade você tem dor, tem ou não tem, irmão? Tem bursite, sinusite, gastrite, ortopedite, tem tudo. Ainda não tem essa doença, mas daqui a pouco vai ter ortopedite. Não tinha um monte de doença que hoje tem, né? Hoje tem. Tem ou não tem? Quem tem mais de 50 anos nunca soube o que era depressão. Crise de pânico, TQH, CTQH, tem um negócio aí, TTH. A criança era feliz, era alegre. Hoje não, criança alegre é maluco. Tem que dar calmante para a criança ficar sentada. Não tinha nada disso, Crise de pânico, que tinha crise de pânico, irmão. Que crise de pânico? Bomba, guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda. Quem vai ter crise de pânico? Só os molengas, os bebezinhos criados com mamadeira até os 18 anos, 50 anos, sei lá. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então tudo isto era uma profecia que ele iria fazer isso, que o nosso tema é: ele se fez maldição em nosso lugar. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Então, Jesus levou a maldição daqueles que eram ovelhas, mas estavam... E o resto, pastor? Filho da escrava é amaldiçoado. Filho da escrava é escravo. Já viu algum filho da escrava ser livre, irmão? Filho de Ismael, descendência de Ismael, é da escrava. Abraão teve, quando fala, o descendente de Abraão, os descendentes de Abraão falando de Cristo, o filho da promessa é Isaac. Ismael não nasceu de promessa, Ismael nasceu da carne. A Sarinha lá entregou a sua criada para dar um filho para Abraão, mas aquele filho não valeu de nada, tanto que não valeu de nada, da escrava não valeu de nada, nem a escrava vale de nada, que o próprio Deus mandou o que com a escrava? Mandar a escrava embora com quem? Com seu filho. Tira, Abraão deve ter ficado triste, mas Deus é quem manda no homem, não é homem quem manda em Deus. Deus decide do jeito dele, já está decidido que tu és um abençoado e não um amaldiçoado, tá bom? Você entendeu, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, iniquidade todos nós
Passa, irmão. Ele foi oprimido, olha aí. Ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Por que ele fez tudo isto? Porque ele foi o nosso substituto. Diga, ele me substituiu. O castigo que era para cair sobre minha vida, diga, o castigo que eu merecia, ele não quis. Ele não permitiu que nós vivêssemos debaixo de maldição. O problema da maldição, a maldição da lei, não é que o descumprimento da lei que faz a pessoa ser maldita. O que é? A lei de Deus condena quem não cumpre as regras. Deus deu as regras, a Bíblia diz que nenhum homem pôde cumprir. Pelas obras da lei, quantos serão justificados? Ninguém. Então, nenhum homem, chegou ao ponto de Paulo dizer assim, não há um justo sequer, não há quem busque, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há. Carne do homem não vai atrás de Deus, nunca vai atrás de Deus. Todos nós falhamos em obedecer a lei, merecendo a condenação e a morte. Porque toda a igreja, todo o ministério que quer viver seguindo ritos, cerimônias, Paulo fala isto aqui em Colossenses capítulo 2, olha aqui, olha o que ele levou, versos 14, Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Que dívida era essa? Porque nós não podíamos cumprir a lei, ou seja, desobedeceríamos a lei, então nós ficamos com uma dívida. Você avança o sinal, logo depois vem uma anotação dizendo que você tem uma dívida. Qual é a dívida? Avanço de sinal, R$390. Você está devendo. Te pegaram numa velocidade acima dos 90, você tem mais uma dívida. Então, vai as dívidas. Você andou em velocidade mais alta, você está com o pneu careca, você está andando no acostamento. Então, são várias dívidas que as pessoas acumulam, quem dirige com imprudência, né? Na lei era assim, não cumpria a lei, o que acontecia? Nós tínhamos uma dívida com a lei. Por isso que Jesus falou, para se cumprir, você vai amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você cumpriu toda a lei. Quando você ama o próximo como a você mesmo, a Bíblia diz que nós cumprimos diga-se, toda a lei. Eu só amar o meu próximo, eu cumpro toda a lei. Então, olha lá, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. O que ele fez com a lei? Você está lendo aqui, cancelou. Quem cancelou? Ele. Pastor, eu não cumpri. Não, ele cancelou. Eu não paguei. Não, ele pagou. Eu não consegui honrar com os meus débitos com a lei. Não, nem você, nem eu, nem ninguém. Ele fez isso, tendo cancelado um escrito de dívida. Então havia uma dívida que era contra quem? Que era contra nós, e constava ordenança da onde? Da lei. As ordenanças, os 613 ordenanças, os 10 mandamentos, mais os 613 ordenanças da lei. Não pode comer isto, não pode comer aquilo. Irmão, é terrível, era terrível. Passa à frente, meu amado. O qual nos era prejudicial. Então a lei, o que ela fazia com a gente? Nos prejudicava. Porque toda pessoa, toda igreja que quer servir, não serve. Vou logo dizer,
Quem serve a lei não serve a Cristo. Quem é da escrava está abandonada. Quem pode ficar com a cara feia, irmão. Pode acreditar que está abandonada. Qualquer ministério que queira agradar a Deus através de ritos ou cerimônias, ou dias de festa, ou dia de sábado, ou lua nova, sabe essas coisas que as pessoas fazem aí para tentar agradar a Deus. Você sabe o que desagrada a Deus? Sem fé é impossível, não é sem praticar a lei, é sem fé, ou seja, sem eu acreditar no que ele fez. Se ele está dizendo que ele cancelou, então ele cancelou. Então eu não sou amaldiçoado? Não. Então as coisas na minha vida têm que dar certo? Sim, tem que dar certo, irmão. Quem que te falou? Pode ver os pobres da Bíblia, todos eles tinham o que comer e o que vestir, irmão. Não tinha um pobre que não tinha o que comer nem o que vestir. Porque tem que dar certo. Tem que produzir. Abençoado tu vai ser no campo, abençoado tu vai ser na cidade. Tuas ferramentas de trabalho vai te gerar dinheiro. Tu tem o quê? Um carro? Uma moto? Um ônibus? Um caminhão? Já quebrou de novo? Já quebrou de novo? Tem que fazer uma averiguação na vida para ver se a gente está querendo, sabe, nos agarrar com algumas coisas da lei. Quando a gente começa a querer agarrar com algumas, não está dando certo, não, só crer não. Irmãos, se a fé não mover tudo, nada vai mover, irmão. Você pode ficar de joelho a noite toda, irmão. Eu não estou dizendo para não ficar de joelho, estou falando, você pode ficar. Eu me ajoelho para clamar pelos outros. Nunca me ajoelhei e falei assim, Senhor, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Nunca pedi de joelho coisa nenhuma para mim. Sabe por quê? Eu não preciso. Deus sabe o que eu preciso. Ele sabe o que eu preciso. Quando eu peço sempre para os outros. É aos outros que eu sempre clamo, suplico pelos outros. Então vamos lá. Diga, era prejudicial. Era, diga assim, era. Você está dando azar por cada maldição, você está debaixo de maldição. Não, eu sou filho da livre. Diga, eu sou filho da livre. Diga, eu não sou filho da escrava. A escrava está abandonada. Diga, a escrava está abandonada. Diga, ela está abandonada. Diga, está escrito. Põe lá, irmão, Gálatas 4, 27. Gálatas 4, 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta, clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada. Você vê quanta gente gosta de servir, não serve. Quem serve a lei não serve a Cristo, irmão. Quem serve a lei serve ao Macedo, ao Valdomiro, ao Hermes Soares, sabe, ao bispo fulano, ao bispo Beltrano, ao Paz da Vida, ao Cabeça Branca, menos a Cristo. Porque Cristo, ele veio para cumprir a lei e nos tirar debaixo desse rudimento, dessa maldição. Vocês não podem, eu posso. Vocês não terão condição de fazer, eu tenho condição. Então eu vou morrer no lugar de vocês. E junto com a minha morte, eu vou encravar no meu corpo tudo que é coisa ruim que viria sobre vocês. Isto tem que acreditar. Eu tenho que acreditar nisto. Ele fez o que eu não podia fazer. E vou te dizer, irmão, eu até tentei fazer. Eu digo como o apóstolo Paulo, eu fui fariseu dos fariseus, eu fui legalista dos legalistas, que alguém que não colocava uma bermuda, alguém que não tirava uma camisa de manga comprida,
Alguém que vivia só de lambendo pó, igual o Martinho Lutero, aprendia a orar igual o Martinho Lutero, esticava os braços assim, enfiava a testa no chão e ficava lá chorando, pedindo: Deus, tira de mim essa maldição. E Jesus dizia: eu já fui para a cruz, já tirei. Levanta daí, que tu não é cobra para ficar com a cara arrastando no pó. Levanta. E eu: não, eu sou o pó da terra, eu sou a minhoca do asfalto, eu quero. Deus: não, eu já fiz. Então o que eu faço, Senhor? Creia em mim, creia no que eu fiz, acredite no meu sacrifício. É o único e perfeito. O único e perfeito, não tem outro. Então diz: porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Então aquele multidão, aí você chega numa igreja que tem uma multidão de escravo, estava olhando a treta da igreja Lagoinha. Tem um tal que é o pastor presidente, que, como é o Dedé não, né? A Valadão, André Valadão, André Valadão, vai ladrão, vai. Tu tá falando, irmão, vai ladrão. Ele e o tal de André Fernandes. Alguém já viu a treta dos dois? Quem viu? Aí tomaram a igreja do tal do André Fernandes, um barbudinho, com a língua parece estar chupando chiclete, encheu a igreja lá no Alphaville, em São Paulo. Igreja rica, tem até negócio de pipoca, tem a sala VIP para jogador, aquelas coisas todas, né? Aí eu não sei o que ele arrumaram lá, negócio de dívida, comprar helicóptero, bagunça danada, dinheiro que não acaba mais, né? Entra por tudo quanto é lado, porque o escravo só gera dinheiro para os seus senhores. O escravo não tem direito a nada, irmão. Quantas coisas você que está aqui, você que faz parte da família Restituição, que está em casa, quantas coisas você tem hoje e você não tinha nunca, porque os seus donos não deixavam você ter. Que o pastor é dono. Aí eles dois, para tirar o cara de jogado, o André, língua presa, do chiclete na boca: não, a gente está saindo na paz, ele vai cumprir a missão, ele vai ser o nosso missionário. Alguém viu isso? Ele vai ser o nosso. Alguém viu essa história, ele contando? Ele vai ser o nosso missionário, ele vai deixar aqui, não vai ser mais do pastor local, porque ele tem muitos convites para atender, e ele lá quietinho com a mulher dele, lá, em pé lá, não tem briga, não tem nada, se abraçaram e tal. Aí falou que ele é seu missionário. Aí essa semana passada estava ele anunciando a igreja dele, um prédio gigantesco, grandão. Ele ia ser missionário da igreja, como é o nome da igreja? Da Lagoinha, né? Batista da Lagoinha. Agora não, agora ele vai abrir. Então a igreja escrava não presta atenção em nada. Eles fizeram uma encenação, aconteceu uma treta violenta, mas não quiseram mostrar para a igreja não saber de nada. Abafaram, mas mentiram para a igreja, dizendo que ele era o missionário da igreja, que ele ia visitar as igrejas, ficar viajando. Já estava anunciando o maior igrejão que ele alugou lá, um prédio gigantesco lá. Irmão, então você vê, a igreja escrava, a pessoa que está nesse lugar, ela não vê nada, ela não consegue enxergar que está tudo errado, mas é um lugar. Vamos, igreja? Os filhos da escrava são numerosos, então é um lugar que tem muita gente, então as pessoas ficam encantadas. Mas só que essa multidão, sabe como é que ela está de Jesus? Jesus já abandonou essa gente. Todo ministério que usa da lei, ou qualquer sacrifício, jejum, monte cara no pó, para adquirir alguma, você pode ajoelhar, nunca para reivindicar alguma coisa de Deus. Você ajoelha porque você agradece a Deus de joelho, não para Deus, eu estou aqui sangrando de joelho. Não, agradeça a Deus. Todo ministério que coloca o sacrifício para tentar adquirir alguma coisa de Deus, esse ministério está abandonado. Mas não está não, pastor, está cheio de gente, cheio de dinheiro, cheio de poder, cheio de glória, tem tudo, só não tem o Cristo. Mas como é que não tem o Cristo, pastor? Tem dinheiro. Oi,
Vai ver os apóstolos. Vê lá os apóstolos de Jesus. Quantos eram ricos? Quantos, irmão? Diga aí. Como que você, em consciência, pode dizer, oh, eles sem Deus, aquela lá pequenininha, não tem Deus, falta sempre dinheiro para pagar a conta, é uma coisa terrível, tem que pedir esmola daqui, dali, oh, a gente tem sobrando, comprou helicóptero, ele comprou um helicóptero, o Martinho Chiclete, comprou um helicóptero, 4 milhões e meio, só pagou meio, depois não conseguiu pagar os outros 4, tomaram o helicóptero, aí deu uma confusão, e a igreja? Sabe de nada, todo mundo se abraçando, sabe, a igreja sabe de nada. Agora o cara está lá anunciando uma nova igreja, porque eles gostam de quê? O povo gosta de quê? Numerosos os filhos da abandonada. Oh, meu pastor tem muita gente, oh, ele tem 300 igrejas, e daí, irmão? Qual é o pastor que consegue pastorear 300 pessoas? Eu não consigo pastorear 50, irmão, não consigo. Eu fui na casa de quem aqui? Me mostra aí, me levanta a mão, a casa que eu fui, pode levantar a mão, a casa que eu já fui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas ninguém, eu fui na casa. A irmã estava com um joanete lá, a irmã Fátima, estourou lá um joanete, passou os 3 meses lá, eu não fui lá, não fui. Como que eu vou poder pastorear 300 igrejas, com 300 pastores, com 3 milhões de membros? Não pastoreia nada, irmão. Os caras só ganham dinheiro, os escravos produzem e eles ficam ricos. E o povo que gosta de ser filho da escrava, porque na escrava tem quantos? Numerosos filhos, mas estão o quê? Abandonado os que têm marido. Os que não têm marido, né? Porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Então, a que tem marido, não é marido, não. A que tem marido, nós temos marido. Pastor, que isso, coisa feia. Estou falando Cristo, irmão. Estou falando Cristo. Nós temos um dono, é Cristo. Nós não estamos abandonados. Porque quem quer ficar na lei está abandonado. Cristo não age num lugar. Mas pastor, mas tem cura, sinais e prodígio de Satanás. Quantos milagres e prodígios o próprio cão coloca, o próprio diabo tira. Ele põe, ele tira. Então, Cristo fez uma substituição. Jesus, que não tinha pecado, assumiu voluntariamente o nosso lugar, a nossa culpa na cruz, morrendo a nossa morte. Você diz amém? A maldição na cruz, ao ser pendurado no madeiro ou na cruz, ele se tornou a própria maldição. Tudo que você pensar de coisas terríveis que poderia acontecer com você, não vai acontecer, porque ele foi a tesoura que cortou, sabe? Nós estávamos ligados à maldição, ele foi, pá, eu cancelo tudo. Você agora é da fé, e você que é da fé, você é abençoado igual a Abraão. Você é abençoado igual a Abraão. A troca divina. Ele recebeu a maldição para que nós recebêssemos a bênção de Deus. Diga, ele recebeu a maldição e eu recebi a bênção. Irmão, você é salvo. Tu tem anjo contigo. Olha, tu vai para lá, tu vai para cá, tu vem para lá, tu vai para cá, tu vai para lá, tu vem para cá. Vai na televisão, quantas vezes você foi assaltado? 15, e você 18, acabei ontem, fui, perdi, fui enganado, me deram um trote, e não sei o que. Você é abençoada, você é abençoado. Redenção e bênção. A morte de Jesus nos resgatou da condenação da lei. A bênção de Abraão, a bênção prometida a Abraão, a justificação pela fé, agora se estende a todos que creem nele. Você crê nele? O resultado final é que recebemos o Espírito de Deus
não por obras da lei, mas porque foi pregado a fé para a gente. Então, você tem o Espírito, diz amém. Duvido quem tem o Espírito vai se submeter a algum tipo de rudimento da lei. Duvido. Quem tem o Espírito é guiado pelo Espírito. Amém? Pastor, em João 19:30, cumpriu-se a profecia. Sim. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, lá na cruz, disse, o que ele disse? Está consumado. Diga, está consumado. Diga, está consumado. Terminou, acabou, foi até o fim, não parou no meio do caminho, não desistiu, ele consumou. Então, minha vida já deu certo. Eu não estou aqui numa tentativa. A minha vida já deu certo. Eu não estou me aventurando, não vou rodar roleta. Se cair no preto eu ganho, se cair no branco eu perco. Não. A minha vida já deu certo, porque Ele tirou toda a maldição da minha vida e me colocou assentado no seu reino e me deu a vida eterna e me chama de filho. Se sois filhos, sois herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amém? Então diga, eu estou livre da maldição, porque Ele se fez maldição em meu lugar. Diga, a maldição caiu sobre Ele. O meu corpo, diga, o meu corpo, agora você vai dizer com força, o meu corpo não é amaldiçoado, é abençoado. Diga, toda enfermidade que estiver sobre a minha vida, eu não recebo, eu não concordo, eu desligo agora, no nome de Jesus, porque a bênção do Senhor me diz que eu estou sarado, eu estou curado, eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho vigor, eu tenho energia, eu tenho bom ânimo, eu não vou desanimar, eu sou de Deus. Assim seja, assim disse o Senhor, glória.